Dando continuidade, então, eu vou falar agora sobre mais um tipo de transtorno somatofórmico. Vimos dois casos primeiros, né, conceituamos, agora vamos falar de conversão. Em primeiro lugar, o termo conversão foi primeiramente usado por Freud quando ele falava das histerias, e ele chamou de histeria de conversão. Os histéricos eram esses pacientes neuróticos que apareceram com esses quadros que hoje nós chamamos de somatofórmicos. Então, a histeria de conversão seria aquela histeria em que o paciente converteria para o corpo problemas de ordem emocional. E foi daí, desses atendimentos, que Freud, mais adiante, cria a psicanálise. Então, é interessante abordarmos aqui o seguinte agora, que a palavra conversão, que é um transtorno de conversão, então, que é um transtorno somatofome, é usado para todo tipo de comprometimento, né, do tato, olfato, paladar, visão, não é? Da fala, do caminhar, né, do deambular, ou seja, é tudo aquilo que nos leva ao encontro do mundo, tudo aquilo que nos leva a comunicar com o mundo. Então vocês vejam bem que eu vou passar aqui diretamente logo, falando de dois casos muito rápidos, muito interessantes. O primeiro dele foi, ainda tinha eu uma idade assim de pré-adolescência, devia estar com uns 10, 11 anos, num bairro próximo à minha casa, tinha uma ladeira, onde tinha casas nessa ladeira, né? E uma pipa d'água foi abastecer uma dessas casas na ladeira. Me lembro bem que houve uma falta d'água nesse bairro, e a pipa estava cheia d'água, né? E o motorista calçou os pneus de trás com aquelas cunhas de madeira, aqueles calços. Pois muito bem, começou a lá descarregar a água na casa, e mais abaixo, ironicamente, mais abaixo, umas 10 casas abaixo, a ladeira é um pouco íngreme, eu bem me lembro, tinha um menininho que soltava pipa. Olhe bem a coisa, uma pipa d'água e uma pipa. Eu acho que aí na região de vocês todos, tudo chama pipa, né? Tem locais que chama papagaio, lá no Rio Grande é pandorga, então aqui é pipa. O menino, ironicamente, soltava assim, aquele pipa e pipa. Essa pipa d'água sai do calço, né? Desce, arrebenta, vem descendo a ladeira, mata a criança atropelada. A mãe que estava indo chamar a criança para almoçar, quando viu aquilo, ela ficou cega. E assim ficou por um bom tempo. Né? Assim ficou por um bom tempo. Então, essa cegueira, ela, claro, vai submeter-se a uma série de exames, era uma cegueira que era uma conversão. Ela não tinha absolutamente nada em termos de avaliação oftalmológica, neurológica, neurooftalmológica, não tinha nada. Apenas foi o emocional. Ela submete-se a tratamento e voltou a enxergar. Antigamente poderiam chamar isso de uma cegueira histérica, uma histeria de conversão. Hoje se fala muito mais um transtorno somatofórmico de conversão. Um outro caso, se me ocorre bem, deixe-me ver aqui, foi, sim, é uma mulher de 32 anos, funcionária de confiança de uma empresa num subúrbio do Rio de Janeiro, tinha lá acesso a todo o dinheiro, já tinha mais de 20 anos de empresa, então gozava de total confiança do dono da empresa. Eles cresceram juntos, o dono da empresa começou com uma coisa muito pequena, que começou com um empóriozinho, um armazenzinho, agora já está com um mercadinho, que depois se tornou até mesmo um supermercado de bairro. Ela mete a mão no dinheiro, tá? Tinha lá o dinheiro, não sei, ela trabalha com contabilidade, devia ser um caixador, já não sei mais, não entendo muito bem disso. Resultado é que o contador da empresa, ao fazer lá a contabilidade, avisou o chefe que estava faltando lá uma quantia considerável. E o chefe chamou e acusou diretamente: você roubou, pode confessar. Ela confessa: roubei. Ela emudece. Ela levou praticamente os 90 dias totalmente muda. Quando ela me foi encaminhada, né,
ela já estava há um bom tempo, eu dizia, ficou os 90, vamos dizer que ela estivesse já 60 dias muda quando me foi encaminhada. Então ela escrevia, né? Eu fazia as perguntas, ela escrevia uma coisa um tanto ou quanto difícil, né? Passa-se um mês mais ou menos, um trabalho psicoterápico. Ela chegou a também fazer, se eu não me engano, um ansiolítico, eu acho que foi isso mesmo, com o médico, e resultado que ela, num prazo de mais adiante aí, em terapia, tratando-se melhor, foi aos 45 dias mais, ela voltou a falar. No início gaguejava um pouco e falava muito baixinho, depois foi falando, adquirindo a voz. Isso é um exemplo de conversão. Freud, por exemplo, tratou pessoas com também problemas da fala, com tosses histéricas, quer dizer, conversões, tosses também, né? Paralisias histéricas, né? Você vê que é muito comum, às vezes, uma pessoa ser internada e de repente para de andar, e quando você vai ver uma causa emocional. Então isso confirma aquela ideia de aquilo que você não expressa, né? A dor que você não expressa verbalmente, vai haver o quê? O corpo vai manifestar, né? Ou seja, as palavras calam, né? E as dores falam, não é? Então, o último caso seria o quê? As conversões, que também estão ligados, né? A conversão, perdão, as dissociações, os quadros dissociativos, os transtornos dissociativos, que existem as amnésias dissociativas, não é? Aqueles quadros para pessoas que se perdem. Eu tive no Rio de Janeiro um aluno que sumiu, foi para a faculdade um dia e sumiu, foi aparecer um mês depois lá no interior de São Paulo, sujo, rasgado, com quadro de amnésia, né? Uma amnésia dissociativa. Isso tem causas emocionais muito grandes, né? E um outro quadro também vocês poderão notar, o quadro de despersonalização, e tem um muito grave que é o transtorno de múltiplas personalidades, né? O indivíduo transtorna, tem um transtorno que ele apresenta diferentes personalidades. Antigamente chamava de dupla personalidade, hoje não, são múltiplas personalidades, porque já se detectou casos de pessoas que dissociam 4, 5 vezes. Um dos casos mais notáveis foi de uma imigrante brasileira, que ela cometeu um roubo nos Estados Unidos, e na hora de estar diante do juiz, numa audiência, ela fez 5 dissociações. Ela apresentou 5 diferentes personalidades. E não foi tido como simulação, ela foi totalmente examinada, avaliada, né, por peritos, né, os psiquiatras forenses. Então era um quadro dissociativo. Então vamos agora para fechar o assunto, né? Já falamos então de transtornos somatoformes, existe a somatização, os 2 exemplos primeiros e o conceito, o transtorno de conversão, que vocês viram agora, acabaram de ver com 2 exemplos, e o quadro dissociativo. Esse quadro dissociativo, eu mostrei a vocês esse aluno, mas posso narrar um caso muito interessante. Eu tinha uma certa idade já e eu tinha dois colegas, e um deles entrou para a Marinha, foi para a Escola Naval. O irmão dele foi ser engenheiro, fazer engenharia, e ele foi para a Escola Naval. Ele tinha o pai dele, eles eram de descendência inglesa, e o pai dele era alto funcionário da Shell, uma empresa de petróleo na época muito grande. E ocorre que esse senhor um dia foi comprar cigarros e cerveja num bar e nunca mais voltou. Passam-se anos e anos e anos. Como eu disse a vocês, esse filho dele, o mais velho, foi para a Marinha. Um colega dele de Marinha foi servir numa cidade no interior, que tem um local, se eu não me engano, Mato Grosso, uma coisa assim, que tinha uma base naval, e esse rapaz, que era conhecido lá esse colega dele, contemporâneo de Marinha dele, disse: olha, eu vi seu pai aqui. Ele está mais grisalho, mas é seu pai. Aquele jeito dele de gringo, né? Aquele jeito de britânico dele, brancão, vermelhão, era seu pai. Então esse rapaz, então esse da Marinha, vai lá e constata que era o pai dele. O pai dele não o reconhecia. O pai dele não o reconhecia. O pai dele lá tinha um curso de inglês, montou um curso de inglês. É chamado um mister, não sei das quantas, que não era o nome de família, que o nome da família era inglês, mas ele
não sei se conseguiu documentos, diz que no interior é muito fácil a gente conseguir certidões de idade, mudar de nome, eu não sei bem como é que é isso. Então vocês vejam um caso interessantíssimo. Para você ter ideia, a família foi aconselhada que fosse lá vê-lo de vez em quando para saber da integridade física dele, porque ele não se casou, morava só, tinha esse curso de inglês, empregava professores no curso também, e que fosse ver, manter a integridade dele, já que tinha um destacamento da Marinha lá, e podia, esse oficial que estava servindo, não sei, em outro lugar, o filho dele, podia de vez em quando ir, mas que a mulher dele podia ver também, mas que ele não tinha condições mais de reintegrar-se a essa vida. Então, esse quadro dissociativo tem razões muito sérias, que pode passar por um sentimento de infelicidade muito grande, um casamento que para ele não dizia mais nada, não é verdade? Quando os filhos se retiram, né, cada um para um lado, fica o ninho vazio, o conviver marido e mulher pode tornar-se mais difícil. Fica aí um exemplo interessante e passaremos daqui a pouco a uma outra sequência.